Podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Larissa e Leonardo conversam com Marcelo Ortega sobre como se descobriu na política. Boa tarde, ouvintes do nosso querido podcast. Estamos aqui hoje com Marcelo Ortega, vereador e candidato a deputado federal, para discutir um meio muito importante a todos os jovens do Brasil, que é a política. Algo muito emocionante e fervorescente nos meios atuais. E estamos aqui para fazer algumas perguntas e conhecer mesmo como é a sua trajetória e como funciona pela visão de um político mesmo aqui no Brasil. Eu sou a Larissa. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Marcelo. A gente queria saber um pouquinho como que foi sua trajetória, de como você virou vereador e como é essa sua carreira. Leonardo, Larissa, vocês também do Colégio Portinari, muito obrigado pelo convite para esse podcast, né? Hoje um meio de comunicação muito eficiente, é o debate, a conversa, o diálogo, para levar informação para as pessoas, né? E as pessoas gostam do podcast porque expõe, né, algumas situações, tira do convidado também a sua opinião, a sua postura em relação a alguns assuntos. Eu era adolescente como vocês, tinha 14, 15 anos. Minha mãe é muito religiosa, minha dona Neuza já faleceu, né, já está com Deus no céu. E ela falou: mas você vai fazer um encontro vocacional no seminário, né, para ver se você vai ser padre ou não. E eu fui para o seminário, um seminário religioso, lá em Itu. E depois de 3 dias de debates, de painéis, de palestras, orientações, o reitor me chamou para conversar. Falou: Marcelo, você foi escolhido para ser padre. Você ganhou uma bolsa para fazer 3 anos de filosofia no México e 4 anos de teologia em Roma. Vai viajar com a gente e tal, vai para casa, volta depois de 15 dias com poucas roupas, que aqui tem os trajes apropriados dos seminaristas, né? E vamos com a gente, né? E eu gelei naquele momento, gelei na barriga, e disse ao reitor: reitor, muito obrigado, admiro muito o padre, o pastor, uma vocação muito linda de pregar, né, a palavra de Deus, mas a minha vocação é outra. Eu quero ser advogado, quero ser pai e deputado federal. Então, desde muito jovem, eu tinha decidido o que eu queria fazer. Quando eu era criança, eu gostava muito de ver jornal, ler revista Velha, revista Veja, que tinha muito na época, Folha de São Paulo, Estadão. Então, eu às vezes trocava o desenho infantil por uma reportagem jornalística de algum assunto social, econômico, na televisão. E aí eu fui para a faculdade, né? Decidido a não ser padre e sim advogado, direito lá em Bauru, que na Avaré não tinha ainda a faculdade naquele momento. Lá em Bauru, no 2º ano da faculdade, eu voltando para Avaré, no ônibus, eu pegava sempre livros, que eu ia muito na biblioteca pegar livro, né? Eu era um dos poucos que frequentava muito a biblioteca da faculdade, e eu peguei um livro que falava sobre 5 ângulos, né, do ser humano, né, 5 perfis do homem. Perfil econômico, perfil social, perfil religioso, perfil político, perfil social. Então a gente tinha ali naquele livro algumas observações do papel do homem na sociedade, né? E uma das frases que eu li, que me marcou bastante, foi que para se organizar em sociedade é necessário ter decretos, leis, regulamentos, né? Fixar direitos e deveres de cada cidadão, para você então ter uma harmonia em sociedade, respeito, para que as pessoas vivam com dignidade. E ali naquele momento, voltando de Bauru para Avaré no ônibus de estudante, fretado, na hora do almoço, eu decidi me lançar vereador em 2000. Concorri à minha primeira eleição em 2000, eu tinha apenas 22 anos de idade, e eu então me elegi pela primeira vez, na minha primeira eleição, o vereador mais jovem da história de Avaré. E até hoje ninguém bateu essa marca. Eu quero que essa marca seja quebrada, que alguém mais jovem do que eu, com 20, 21, 19 anos, também tenha um início na carreira pública, né? Então foi aí que eu comecei. Eu sempre tive gosto pela política, até porque a palavra política quer dizer organização. Você pega o Google, né? Tem aquele software do Google que você vê a Terra, né, toda lá de cima, não é isso? Aí você dá um zoom, você chega na América Latina. Aí depois você dá mais um zoom, você chega em Brasil, né? Mais um zoom em São Paulo. Aí quero chegar em Avaré. Mais um zoom, você está em Avaré. Então você vê Avaré de cima. Aí você vê o Colégio Portinari de um lado, o Centro Avarense aqui, lá na frente uma igreja presbiteriana, igreja católica, o posto de saúde,
né? A prefeitura, o executivo, o fórum legislativo, a Câmara de Vereadores, o legislativo, o judiciário legislativo. Você vê os 3 poderes constituídos ali, né? Aí você vê um bairro para cá, outro bairro para lá, você vê posto de saúde, você vê tudo organizado em quarteirões e ruas e números. Como nós chegamos até esse modelo de sociedade, de cidade? Através da evolução dos tempos que o homem se organizou, né? E como é que se organizou? Através de leis, de decretos, né? de tratados, de resoluções. Então a política ela é fundamental no dia a dia das pessoas. Não há outra ferramenta capaz de organizar uma cidade, um estado, uma nação, se não for a política, né? Então sempre tive gosto pelo direito e pela política, e aqui estou, já fui vereador, né? Sou vereador atualmente no 3º mandato, fui secretário municipal também de várias pastas, adquiri experiência no executivo e no legislativo. E eu também sou pai, né, do Lorenzo, que você conhece, né, o Pietrinho também que você conhece. Então nós temos 2 meninos sapequíssimos, né, mas são amores de pessoas, nossos filhos maravilhosos. E aí eu sou pai, sou advogado e estou perseguindo o sonho de ser deputado federal, mais uma vez. E muitas influências externas que influenciam quando você escolheu seguir a carreira de político, né? E quem te incentivou? Tinha algum nome que você pensava, falava assim, interessante, e por ele vou seguir essa carreira? Eu me espelhei em alguns nomes da literatura, né, que eu não conheci pessoalmente, nem em vida, né? Abraham Lincoln, por exemplo, né, é um grande estadista. Eu já vi alguns filmes dele, também li livros sobre ele, né? E outros também, né? No Brasil tem aí o Ulisses Guimarães, que fez um trabalho bastante interessante na Constituição da República, né? Uma Constituição cidadã, né, que respeita direitos fundamentais, que ampliou direitos fundamentais. Tem também no Brasil o Álvaro Dias, né, que é um senador da República, que é amigo, né, tenho contato com ele frequentemente. Então eu tenho algumas referências importantes de pessoas que conseguiram representar um segmento, uma sociedade, aprovar leis importantes, apresentar debates com temas relevantes e prioritários da nação. Então eu sigo esses caminhos, né? E a política é isso, é um desafio, uma construção diária do diálogo, né? De falar com as pessoas, de poder ouvir e aprender cada vez mais. Sim, com certeza. A gente queria saber de você como que é essa rotina do deputado federal, um pouquinho mais sobre isso, que você que está sempre ali nessa rotina, assim, né? Já perceptível, porque esse é seu sonho, né? O seu objetivo de vida. A gente queria saber um pouquinho quais que são os seus objetivos, né? Qual que é essa rotina? Tá. Assim, o vereador, ele é parlamentar, ele pertence ao parlamento, e do italiano parlar, quer dizer falar, né? Então você tem que falar ali, você tem que debater, você tem que captar as ideias, as demandas sociais e levar essas ideias para o parlamento para transformá-las em projetos de lei e em políticas públicas, né? Então esse é o papel mais essencial do parlamento. O vereador, ele tem 2 prerrogativas que são legais, né? Que são uma imposição legal. A primeira é legislar, né? Uma função legiferante, de produzir textos de lei. Esse é o papel do vereador. E também fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, né? Então o vereador atua no município, o deputado estadual no estado de São Paulo, né? E o federal em Brasília, e ele tem uma demanda de defender bandeiras nacionais, né? Aprovar leis do executivo, propor suas próprias leis, né? O parlamento nacional, e também fiscalizar os recursos públicos que estão sendo adequadamente investidos, aplicados ou não. No Congresso Nacional tem 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, né? Então, para aprovar uma lei de âmbito federal, tem que aprovar nas 2 casas, que o nosso sistema é bicameral. Então, duas câmaras, né? Tem o côncavo e o convexo lá, né? Em Brasília, tem as torres, né? Uma das torres é a Câmara e a outra é o Senado. E é ali que se discute as demandas do Brasil todo. Eu, como deputado federal, se for eleito nessas eleições, pretendo levar algumas bandeiras que eu já atuo, já defendo há algum tempo, né? A Avaré, por exemplo, está há 20 anos sem um deputado federal. Um deputado federal pode destinar 20 milhões de reais por ano, para a sua base. Então, 20 milhões de reais por ano, vezes 30 anos sem um deputado federal, nós perdemos mais de 600 milhões de reais de recursos para a nossa região. Quando você pesquisa e rastreia
as regiões que se desenvolveram e como isso aconteceu, você vai identificar o seguinte, que primeiro vem o investimento público. Então o governo federal vem, investe em logística, canais para escoar a produção, parque industrial, parque tecnológico, cria a estrutura e o cenário. Em ato contínuo vem o capital privado para investir. Então quando o empresário quer investir numa região para gerar empregos e renda, e para ter o seu retorno financeiro, que é para isso que serve o empresário, ele quer investir para ter lucro a curto, médio e longo prazo. Primeiro ele vê qual região dá a ele condições físicas, estruturais de colocar a sua empresa. Então, primeiro passo, você tem que, na verdade, atrair recursos do governo federal para a instalação de canais, de parque industrial, tecnologia da informação, tecnologia das mais diversas áreas, para permitir que o capital privado venha em sequência, invista e gere emprego e renda. Melhore as condições de vida, aqueça os mercados, né? Aqueça a economia, e isso gera uma espécie de boom econômico naquela região, entendeu? Então, só que você não consegue atrair recursos do governo federal, a sua região não consegue, se não tiver um representante em Brasília. Então, o deputado federal é fundamental para bater na porta dos ministros, né? Buscar recursos, obras, investimentos para a região. Então, é por isso que eu penso, né, que é fundamental a região de Avaré acordar, unir forças para eleger alguém, né? E eu me disponho a isso, a essa missão. Além dessa bandeira, que é a bandeira para desenvolver a região economicamente, também eu defendo o professor em sala de aula, que não é valorizado no Brasil, ainda mais na rede pública, né? Uma qualificação mais abrangente para formar um professor atualizado e também uma remuneração melhor. É uma bandeira que eu defendo, porque nenhum país do mundo que conseguiu qualidade melhor na educação alcançou esses índices sem valorizar o professor. Então é o pilar disso aí. E também a bandeira das pessoas com autismo, né? Temos aí crianças, adolescentes, jovens com autismo. O Brasil oferece muito pouco serviço público para essas pessoas, né? Não tem diagnóstico precoce, não tem medicamento, não tem terapia com equipe muito profissional. Então é uma demanda grande hoje, né, na sociedade, e o Estado peca muito em ignorar essas demandas, né? E o Brasil sequer tem um censo com estatísticas para medir, né, a quantidade de pessoas com autismo. Sem o censo, você não tem como criar políticas públicas, não sabe quem, né, para quem, qual região tem mais prevalência, né? Então a gente vai também defender essa bandeira no Congresso Nacional. E também a vida. Nós temos que defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Porque todos nós estamos aqui, tivemos garantido um direito de nascer, né? Então garantir o direito de nascer e também o direito de viver em dignidade. Então são bandeiras que eu defendo, algumas delas. Para falar mais, a gente ficaria aqui até as 2 da madrugada. A gente sabe que a política no Brasil está muito polarizada, né? Fascismo, comunismo, de esquerda, de direita. Mas como político, qual que é a sua visão? A tendência da política no Brasil é melhorar ou cair cada vez mais no ódio, no revanchismo, no conflito? Qual que é o rumo da política no Brasil, na sua visão? Você posta hoje no Facebook, Instagram, alguma opinião, você vai levar crítica, né, de um lado e elogio de outro. Tá muito metade de um lado e metade do outro lado, né? Eu acho que essa discussão ideológica, radical, extremista dos dois lados não leva nada a lugar nenhum, né? As pessoas que vivem no Brasil hoje, nas cidades, que têm problemas para enfrentar na saúde, educação, sabe, no meio ambiente, cidades poluídas, tudo isso aí, na verdade, é a vida real do brasileiro, não é? É isso que acontece. Acordar cedo, trabalhar, vocês têm que vir para a escola, não é? Acordar cedinho, fazer as atividades, depois, sabe, cuidar da casa, pagar as contas, os pais têm que pagar as contas, a água, a luz, telefone, combustível, escola. Esse é o Brasil real, né, que tem desafios na saúde, que não tem muita estrutura na saúde pública para as pessoas que precisam. É um país que nós temos em cada 10 famílias, 7 endividadas, né? É um país com alto número de miseráveis, isso está crescendo no Brasil, pessoas que não têm o que comer na casa. Tem pessoas que dormem para não sentir a dor da fome. Isso aqui em Avaré, né, na periferia, que não conseguem, sabe, sobreviver com qualidade e com dignidade, porque tem muito pouco, né? Esse é o Brasil do dia a dia. Esse é o Brasil dos jovens que precisam de uma oportunidade de trabalho. Todo mundo fala assim, vai lá, jovem, você vai conseguir
Vai, jovem, você vai empreender, você vai ser um sucesso. Mas não dá os meios, né? Não dá as oportunidades. Motivar é fácil, motivar a juventude para ir para cima, né? Para colocar o seu talento, o seu potencial em funcionamento para servir a sociedade. Mas outra situação é dar os meios. Os jovens da região não têm meios, não têm instrumentos, não têm ferramentas para empreender, né? Então esse é o Brasil que tem que ser discutido na campanha eleitoral. Não esquerda, direita. O que vai resolver isso? Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Aonde vamos parar com essa conversa, com esse debate? Lugar nenhum. Então eu acredito que o debate extremista, radical, ideológico, odioso, só prejudica a busca de soluções por algo mais concreto, que resolva problemas do dia a dia das pessoas. Se o brasileiro não despertar para essa situação, não sair dessa armadilha que entrou, porque muitos caíram nessa. Como é que funciona a eleição no Brasil hoje? Para você ser eleito, você tem que percorrer algum caminho, você tem que ser filiado numa legenda política, né? 6 meses antes da eleição. Então o meio para alcançar um cargo público, eletivo, é através de uma legenda política, partido político, não é? Os partidos deveriam atender o interesse público coletivo, né? As demandas sociais, econômicas, culturais, educacionais, de saúde pública. Mas eles se esquecem disso e para se manterem no poder, criam narrativas de esquerda e de direita, disso, daquilo, e uma narrativa alimenta a outra. Vocês perceberam isso? A esquerda ataca a direita para sobreviver. A direita faz o mesmo para se manter viva. E o brasileiro vai nessa, ele vai nesse caminho, nessa discussão que não leva nada a lugar nenhum, que não traz nenhum resultado. Então, o Brasil carece muito de uma campanha eleitoral que debata, de fato, os problemas e as prioridades dos brasileiros, né? Que saiba entender e interpretar as demandas da nação e discuta. Você elege um presidente hoje sem proposta nenhuma, porque ele é isso ou aquilo, né? Ele é um mito, né? O outro vai salvar a pátria. Não é verdade isso, né? Nós temos problemas seríssimos no Brasil de economia, né? O custo com a dívida pública aumentou 500 bilhões, né? Muita coisa, entendeu? O dinheiro vai muito para fora, o Brasil dependente de capital, né? Sabe, não consegue avançar em muitas áreas. Então é isso que temos que debater, que temos que discutir e conversar. A gente não pode mais permitir que esse debate ideológico sanguinário invada o debate político qualificado de propostas. Essa é a minha visão sobre isso. Certinho. A gente também queria perguntar um pouquinho sobre quais os projetos que você pretende implantar caso você consiga se tornar um deputado federal. A minha bandeira regional é instalar aqui em Avaré um gabinete regional do mandato para atender as demandas locais. Porque o deputado, quando se elege, ele desaparece da sua região. Ele vai para Faria Lima, para Paulista, lá em São Paulo. Lá tem um gabinete luxuoso, ar-condicionado, distante da sua base. Então ele não consegue sentir o dia a dia das pessoas, das cidades, dos municípios, né? E não consegue entender, né? Então, para você ajudar a região a se desenvolver, você tem que viver nela, né? Você tem que estar aqui presente, falar com as pessoas na rua, né? No supermercado, na igreja, na escola, no clube, nas ruas, nos campos, para poder compreender a necessidade. Aí você vai para Brasília e trabalha isso lá. Então a minha proposta é instalar um gabinete do mandato aqui em Avaré, para que toda a região tenha um canal, né, para buscar apoio em Brasília. Eu teria o maior prazer de pegar uma demanda de uma prefeitura, de uma instituição, né, de cidadãos, e trabalhar ela lá em Brasília, transformar ela em realidade, né? Por exemplo, se a gente precisa de um hospital maior, vamos trabalhar para isso. Falar com o ministro, né? Sem medo, bater na porta lá, preciso conversar com o ministro, né? Esperar o tempo for. A Avaré existe, a região existe, nós precisamos de atenção e de investimentos. Quais são as demandas? Então a gente tem que viver aqui. Então eu vou instalar aqui um gabinete regional para atender essas demandas regionais. E também propor leis nas mais diversas áreas, né? Nós temos que aprovar uma lei que está pendente de votação na Câmara dos Deputados. O PL 169 do Senado já foi aprovado no Senado e vai para a Câmara para depois virar lei, após ser sancionada, que cria centros de assistência integral para pessoas com autismo em todos os entes da federação. Então, quando a lei fala em todos os entes da federação, entende que todos os municípios terão um centro desse, né? Porque a gente vive hoje uma situação em que as mães de crianças com autismo, elas não conseguem nada da prefeitura, nada.
nem do Estado. Elas buscam medicamento, dificilmente tem. Buscam terapias, não tem. Não tem terapias para crianças com autismo na rede pública. Buscam um diagnóstico precoce para o filho, não encontram. Né? Sofrem a dor de bater na porta e encontrar a porta sempre fechada. Essas mães são guerreiras, batalhadoras, e elas precisam de atenção do Estado. Então não propor também a criação de uma espécie de auxílio assistencial para as mães, que não vão trabalhar porque não podem, porque se for trabalhar, quem vai ficar com o filho? Né? Então alguns maridos vão embora da casa, não aguentam essa situação e vão embora. E as mães sozinhas cuidam dos filhos, sem nenhum auxílio e sem ter como trabalhar. Tem que escolher, larga tudo, dedica sua vida inteira para cuidar dos filhos. Então essa é uma bandeira também que a gente quer apresentar lá em Brasília. A criação de um auxílio para mães de crianças com autismo, de crianças com deficiência, com doenças raras, para que elas tenham uma vida mais digna. Uma das bandeiras também é essa. E atualmente o voto é muito importante, principalmente nós como jovens, a partir de 16 anos, tem essa possibilidade. Você poderia dissertar um pouco pra gente sobre a obrigatoriedade do voto? O que você pensa sobre esse tema? O voto é uma ferramenta que o cidadão tem para poder participar e transformar uma nação, né? Muitos usam de forma correta, outros não. Né? Eu acredito que todos têm que participar. Né? Todos têm que participar, ajudar a escolher o representante no estado, no município, né? Também no governo federal. E as pessoas, quando votam, elas acabam votando no dia da eleição, né? Participam ali desse momento democrático, abrangente do país, né? Aperta lá o botão, confirma e depois esquece. Né? O cidadão deveria votar no seu candidato, escolher o seu representante na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, em Brasília, nos governos, e depois acompanhar o trabalho, cobrar, fiscalizar, ver se está dando resultado ou não. Muitos dos eleitores, se não a grande maioria, não sabe em quem votou na última eleição para deputado federal e estadual. Nem não consegue lembrar. Alguns eleitores, pior ainda, vão votar no dia da eleição, sem nenhuma pesquisa do candidato, ajoelha ali, pega o santinho do chão, vai esse aqui mesmo, né? Esse aqui tá com cabelo bem penteado, essa moça aqui é bonita. É assim que eles fazem, né? Alguns, né? Quer dizer, não escolhe, não pesquisa o passado, quais são as propostas, né? Então eu sempre defendi o voto consciente. O voto consciente porque você pesquisou, sabe quem quais são as propostas, então eu me identifiquei com esse candidato, vou votar nele, mas vou acompanhar também. Eu senti muito, no comecinho da minha carreira, com 22 anos, a falta da participação dos cidadãos no mandato. Fiz uma plenária em 2001 para reunir os eleitores, né, para prestar conta, nesse ano de mandato fiz isso. Foi, acho que um grupo de 50 pessoas, né? Então, assim, eu queria que o brasileiro tivesse mais consciência, não apenas do voto, também da participação, né, no mandato, porque assim, o que é um político? É alguém alçado da sociedade, ele é retirado do convívio, social, é levado para um parlamento para representar esse grupo, né, a sociedade que ele representa. A eleição escolhe essas pessoas e dá a eles um mandato de 4 anos. Um mandato, né? Então o cargo não é do político, é da sociedade, que outorga a ele por 4 anos um mandato. Fica aí, me representa por 4 anos, né? Entendeu? E deveria participar mais e acompanhar. E essa rotatividade de quando em quando, de 4 anos, é para que haja, de fato, uma república, né? Res pública, né? Coisa pública. Você tem que trocar a cada 4 antes você não gostar. Porque o império não era assim, né? Era um imperador ali, né, vitalício até morrer. A democracia, a república veio para isso, para dizer, não, vamos trocar de quando em quando, para que isso é um fundamento da república, inclusive, né? A alternância do poder. Para ter grupos que representam setores, demandas sociais que ocupem o poder. Então o voto é necessário, é importante. A questão de ser obrigatório ou não é um outro debate, mas assim, todos os votos
conscientes são votos que podem mudar o Brasil. A gente também queria saber o que é necessário para se tornar um bom político, para ser uma boa pessoa naquele cargo que você terá que exercer, né? É claro, que irá representar, né, toda a população brasileira. Assim, eu entendo que nós somos seres humanos, todos iguais, ninguém mais e nem menos, né? Cada um tem o seu compromisso, a sua vocação, o seu talento para colocar em função da sociedade. Uma vez um senhor me falou uma coisa que eu sempre lembro, né? Nós, seres humanos, nós temos 3 características essenciais que nos dão condições de ser seres humanos, né? Nós somos seres religiosos, seres econômicos e seres políticos, né? Aí ele explicou. Nós somos seres religiosos por quê? Porque nós cremos em algo superior a gente, né? Algo que está acima. Então nós somos seres, por natureza, religiosos. Acreditam em algo superior. Depois nós somos seres econômicos. Para sustentar a família tem que trabalhar, tem que buscar. Antigamente o homem na caverna ia caçar, né? Hoje vai trabalhar, o homem e a mulher vão trabalhar para sustentar a família, comprar roupa, né? Comprar alguma coisa, né? Da casa, um óculos, né? Uma água dessa aqui. Então a gente tem que trabalhar para produzir o sustento, para produzir, riquezas e ter uma vida, né? Com condições de subsistência. Então, por natureza, o homem também é um ser econômico. E depois o homem é um ser político, né? A natureza do homem é essa, né? Então nós somos seres políticos porque temos que nos organizar, temos que ter metas, temos que ter direitos, temos que ter deveres e que haja um respeito entre todos os cidadãos, uma convivência em harmonia em sociedade. Então nós temos que fazer isso, nós nos organizamos, senão viraria uma bagunça, né? Então nós temos essas 3 características. Tem 2 situações aí no ser político, né? Tem político natural, que todos nós somos, todos os homens e mulheres são, né? Nós somos naturalmente políticos por essência de ser humano. E o político partidário, né? Eu me entendo como as 2 situações. Sou político por natureza e decidi entrar na vida pública através de eleição, né? Proporcional. Então, o político, para poder representar bem a sociedade, tem que ter essa consciência de que todos precisam se organizar, que os direitos têm que ser garantidos, né? Que as pessoas têm que viver em dignidade. Nós temos um princípio da República que é a dignidade da pessoa humana, né? O que quer dizer isso? Que todos nós, os brasileiros, temos que ter do Estado, inclusive, condições para viabilizar a felicidade, a dignidade e ter uma vida tranquila e digna, né? Então eu acho que o espírito público do político ele é fundamental para uma boa atuação e para bem representar o seu grupo social. Se ele não tiver esse espírito público para defender o interesse público natural, legítimo, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Então o desafio hoje da sociedade é peneirar, filtrar, execrar da política. Esses políticos não pensam no interesse público, que pensam em si próprios, tirar eles do meio, porque eles não têm condições de representar. Eles não entenderam o papel da política, que é defender o interesse público. Estão atrapalhando o crescimento de cidades, estados do país. Eles ocupam cargos públicos porque sabem do caminho. Partido político, filiação, né? Esse é o único meio de você alcançar um cargo público. Eles sabem disso, infiltram, né? Nesses partidos, nessas organizações partidárias e conseguem ocupar um cargo público. E quando chegam lá, esquecem de atender o interesse público, porque o objetivo não foi esse, né? Foi benefício particular para um grupo econômico específico, né? Então tem que haver um interesse público. Você está ali para servir a comunidade. Você não é autoridade para ser respeitada, é autoridade para servir, né? Servir as pessoas e defender as bandeiras e as causas. Eu penso que para ser um bom político tem que, além da ética, do respeito, do diálogo, da transparência, tem que entender que o cargo é público e é para o interesse público. E para os nossos ouvintes, com a chegada das eleições nesse final do ano, poderia passar algumas dicas para a gente na hora do voto ali, para o cidadão chegar bem instruído na hora de votar? Qual que seriam as suas concepções para esse momento? Antigamente, nem tão antigamente sim, mas quando o arco-íris ainda era preto e branco, não, nem tanto, né? Mas assim, você tinha um jornal impresso na sua casa. Você acordava cedinho, ia lá na garagem, estava lá, Folha de São Paulo, Estadão, né? Aqui em Avaré a Comarca, Voz do Vale, Sudoeste, né?
jornal Avaré, isso aí já bem mais tempo, né? Então a fonte da informação era um jornal impresso ou na televisão, não é isso? Né? Vocês concordam comigo? Hoje é diferente, está na palma da mão, né? Então o eleitor hoje tem muita facilidade para entender o processo eleitoral e também para poder conhecer e pesquisar o candidato. Tem lá Google, tem ferramentas, né? Na última semana a Folha de São Paulo me telefonou e me entrevistou. 40 perguntas. Eles vão colocar lá um site para o eleitor poder conhecer o candidato, né? De modo que ele vá votar com consciência, sabendo quem está votando, sem baixar, pegar o papelzinho do chão para votar, né? Então, pesquise, né? Você tem que pesquisar bastante, tem que fazer uma varredura, né? Como faz no antivírus, né? No celular, varredura na vida do político, ver quais serviços ele prestou, o que ele pretende fazer, para votar, apertar lá com firmeza e com confiança. Certo. E o que você pensa também, que a gente gostaria de saber sobre essa coisa de voto nulo, ou então, vou votar em branco. Essas pessoas que votam, você acha que elas teriam que tomar um partido maior, ou elas ficam meio indecisas nessa escolha? É uma indecisão. Sabe que mais ou menos 25 ou até mais, né? Esse percentual é de pessoas que não votam, ou anulam o voto ou votam em branco, né? Porque estão desgostosas com a política, sabe? Não confiam mais, acham que não vai resolver votar. Tem um desgaste grande também da vida política, né? Generaliza e todos animados não vão votar. Isso é ruim, né? Porque assim, pode votar nulo, né? Branco, então ele está na urna, né? Muitos falam assim, não vote nulo, não vote branco. Não, pode votar, é um direito do cidadão, né? Não precisa obrigar, né? Todo que voto não é obrigatório totalmente, né? Tem uma mitigação aí. Você pode votar nulo ou branco. Então é um direito do cidadão. Eu não quero votar ninguém, voto nulo ou branco. Mas assim, quando vota nulo ou branco, é porque não chegou num grau de consciência ou de conscientização para poder escolher um candidato que represente as suas bandeiras. Então não é legal, é legal juridicamente, né? O voto branco e nulo, mas eu acho que não é relevante para a democracia, para a escolha dos representantes. O Brasil tem uma grande quantidade de pessoas que não conseguem decidir por um candidato porque estão apartados do debate eleitoral. E para finalizar aqui nossa conversa, é uma pergunta um tanto quanto autorreflexiva, mas para você, na sua concepção, quem é Marcelo Ortega? Aí você me pegou, hein? Falar da gente é duro, né? Eu já tenho 44 anos hoje, né? Já fui jovem, já fui criança, já fui adolescente, e a gente tem um caminho para seguir na vida. E eu tenho meus sonhos, meus desejos, meus objetivos de vida. Eu quero servir a comunidade, tenho muito gosto de fazer isso. Não é tão fácil assim, né? Porque é um caminho minado à política, tem que ter muito cuidado. E eu sou pai e isso me dá uma alegria muito grande, ter 2 meninos maravilhosos, o Lorenzo e o Pietro, que são de fato a minha alegria também. E sou uma pessoa que sonha num mundo melhor, com mais respeito, com mais dignidade para as pessoas. Cada cidadão tem o seu valor de ser humano, é único. Não tem ninguém igual a não ser os gêmeos, né? Mas mesmo assim são 2 pessoas diferentes, né? E cada ser humano é digno. Então, assim, a minha luta de vida... Porque a gente nasce criança, não é? Vai crescendo, vira adolescente, depois jovem. E quando chega numa idade e tal, você sabe bem disso, você tem que buscar um sentido para a vida, né? Estou fazendo o que aqui? Essa pergunta que a gente faz, né? Vim parar aqui, nessa família, nessa rua, nesse bairro, por quê? Tem que descobrir um sentido para a vida, né? Uma alegria, o que te dá prazer, alegria, satisfação. Acho que hoje assim, a juventude precisa despertar para isso, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer para colaborar com as pessoas, com a sociedade? Qual profissão eu quero seguir? Quero ser médico, advogado, engenheiro? E eu preciso usar essa minha profissão, tudo bem, para mim, meu sustento, mas também para ajudar as pessoas, né? Senão não tem sentido eu estar aqui, pensar só em mim, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa bem tranquila, bem calma, às vezes sou meio tímido, gosto de falar bastante, vocês já perceberam isso, né? De dialogar, conversar. Estou com a garganta bastante
ruim sair de uma gripe agora recentemente, mas tive uma alegria muito grande quando você me ligou, mandou mensagem, Larissa, convidando para participar com vocês. Fiquei muito feliz e estou aqui para agradecer. A gente também fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Estar aqui participando com a gente, uma alegria ter você aqui para esclarecer algumas dúvidas, que nós estamos na idade de votar aqui e pretendemos, né, é claro, fazer as melhores escolhas seguindo suas dicas. Muito obrigada. Que bom, agradeço muito e que vocês possam de fato participar efetivamente da vida pública da cidade, do estado, da nação, sem medo nenhum. Hoje há muito pouco espaço para o idealismo, né? A gente tem que furar a bolha, né? Furar a bolha, sair da caixinha, tentar inovar e avançar. Então, muito obrigado mesmo. Eu estou sempre à disposição. Chamar, eu estou aqui. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu tenho certeza que os jovens que assistirem nosso podcast terão uma rota para seguir. Porque essas eleições são cada vez mais eufóricas e completamente conflituosas. Então, agradecemos sua presença e tirar um pouco do seu tempo para dar uma atenção à sociedade, à educação brasileira, instruir essa hora do voto. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.